Assim nos diz o Amém. Elohe, Melehe, Neman. Hereb, 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 ou seja, espada, espada, espada. Por que as espadas? Porque as espadas dos filisteus eram mais fortes que a espada dos Benei de Israel, ou seja, dos filhos de Israel. É uma boa pergunta. E também uma boa resposta. Simples. Porque a espada dos filisteus era de ferro e as de Israel, ou seja, dos Benei de Israel, dos filhos de Israel, da nação de Israel, dos soldados de Israel, dos valentes de Israel, essa espada ela era de bronze. E o ferro é muito mais resistente que o bronze. É como, por exemplo, a sheker, ou seja, a mentira. A mentira e a emet, que é a verdade. A verdade ela é real, consistente, sólida, eterna. A mentira, ou seja, a sheker, que é o engano, o erro, é inconsistente, perecível, vulgar, enganador, usurpador, homicida, genocida, não permanecerá de pé. Por mais que dure, logo chegará o seu fim. E a todos que se associam com a sheker, com a mentira, todos que se banqueteiam com ela, a sheker, a mentira. Aleluia. Baruata Adonai. Aleluia. O eterno, o Shofet, o eterno, o Aleph, o Men, o Tave, o princípio, o meio e o fim, o Errate, o único, o Dalet, Ud, Vav, Sami, o Deu com Yud, o Elohim, o onisciente, o onipotente, o onipresente, o Bará, o criador e mantenedor de toda a criação. Ele mesmo, pessoalmente, fará isso, porque ele é a Emet, ele é a verdade, é a verdade que não muda e não muda nunca. Baruata Adonai. Aleluia, aleluia. E ele é o Shofet, juiz de toda a Eret, Olam, ou seja, de toda a terra. Aleluia. As duas espadas, a Emet, a verdadeira, e a Davar, ou seja, as escrituras, ou seja, a palavra do Eterno, que é Davar, palavra, nas escrituras, no original Ivrit, ou seja, o hebraico, ou seja, a Emet, a espada vencedora, a espada que é empunhada pelas mãos do Eterno para Tzitzedek, ou seja, fazer justiça, porque ele é o nosso Eloheinu Tzitzekenu, ou seja, o Eterno, ele é a nossa justiça. Nós, seres humanos, em primeiro lugar, e conforme todo o estabelecimento da criação, ou seja, que ele criou e que ele as mantém até o presente Yom, e manterá conforme a sua soberana vontade para todo e sempre, como já tem se estabelecido por ele. É o que? É a sua raiz, a sua origem, a sua fonte, o manancial, da onde emana as suas maim, as suas águas, ou seja, como o seu irmão está conectada ao Chamaim,
aos mais altos céus, da onde de lá emana, né, toda a sua marinha, a sua água, né, que forma, né, o Iarden, conhecido como Rio Jordão, né, e que banha, né, emanando raio, vida a toda a élite de Israel, né? Assim também é a Davar, a palavra do Eterno, é a Escritura na sua verdadeira, na sua origem, que não é o grego, não é o latim ou qualquer um outro idioma, mas é o ivrit, o hebraico. Baruata Adonai, Baruata Adonai. Assim como o nosso Salvador. Ele não é grego, ele não é romano e não pertence a nenhuma outra nação, mas sim a nação de Israel. As Escrituras testificam isso. Baruata Adonai, né? E a sua arma poderosíssima, né, que é a sua Torá viva, que ele disponibilizou para nós e nos instruiu a tomar posse dela e colocá-la em prática, ou seja, a usá-la, está lá para nós termos uma ideia, ou seja, da epístola, a epístola ou carta do Ketur, escrito né, por Shaul, ou seja, a Beit Knesset, ou seja, a casa de reunião, conhecida comumente como sinagoga, que estava em Éfeso no primeiro século da era do Mashiach, da era de Yeshua HaMashiach, que se iniciou da sua personificação como ser humano, filho de Adão, filho do Isho, filho do homem, ou seja, que foi escrita, direcionada, né, aos irmãos, né, e demais outros que estavam, né, que se reuniam ali na Beit Knesset, na sinagoga, no Shabat, para poder aprender as instruções do Eterno. Baruata Adonai, bendito seja o nome de Adonai, o Elohi, o Deus Rai, o Deus vivo, Coar, poderoso de Abraão, de Isaac, Jacó e de Israel. Aleluia, aleluia. Baruata Adonai. Éfesos, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 18. Outras qualquer que não seja esta a única, ou seja, outra qualquer espada que não seja essa, né? Como era o povo de Israel nos tempos que guerreava contra os filisteus, né? Eles tinham a espada de bronze, que era uma espada, mas era uma espada frágil, era uma espada fraca, era uma espada que, mediante a espada dos filisteus da sua época, que eram confeccionadas a ferro, ou seja, era uma espada totalmente frágil, que mesmo eles, né, tendo uma posição vantajosa em estratégia de defesa, a espada não suportava o golpe da espada dos filisteus, porque eram espadas de ferro, eram espadas altamente resistentes. Assim tem sido as espadas que nós, nações, temos depositado a nossa emuná, a nossa fé, a nossa confiança naquilo que nós recebemos ocidentalmente como Bíblia Sagrada, né? Uma espada que já vem passando, ou seja, por uma reforma que não é a reforma, ou seja, da sua origem, da sua fonte, né? da sua nascente, que é o híbrido, que é o hebraico, que é Israel, né? O povo separado pelo Eterno para esta comissão e específica, né? Mas para um povo, ou seja, que foi
durante tantos e tantos Shaná, tanto tempo, podemos assim dizer, e como até o dia de hoje, como o dia de hoje, ou seja, pelas suas contradições, né, não só nas escrituras, mas como também na própria constituição do seu governo a nível não só ocidental, né, mas de uma forma em geral de Olã em todo o mundo, ou seja, tem sido contrário à Torá, tem sido contrário a Davá, tem sido contrário às Escrituras. Ou seja, essa espada, na verdade, essa Hereve, ela é de bronze, e aquele bronze bem fraquíssimo, ela não resiste, não poderá e jamais irá resistirá nos dias maus. E por mais periciado que estejamos, perito que sejamos, né, certamente, ou seja, não vamos resistir ao golpe do adversário, porque essa Hereve, essa espada adulterada, né, enfraquecida, ou seja, de um tipo de material não compatível com aquele que o Eterno instituiu para nossa defesa e para nosso ataque. Aleluia, Baruata, Adonai, né? Ela não nos dará a vitória, Baruata, Adonai, ou seja, mesmo indo para Éfesos, capítulo 6, versículo 9 a 18, nós temos que transliterar, né, levar toda essa passagem à sua origem, né, à sua fonte, lá ao seu híbride, né, para ver que Hereve, que espada é essa, que magã, que escudo é esse, né, que armas são essas, que armadura são essas, que armaduras são essas, para que possamos tomar as armaduras certas, a Hereve, a espada certa, o Maguen, o escudo certo, e para que possamos tomar posse da grande vitória que o Eterno Ele tem preparado para cada um de nós, todos nós. Baruata Adonai. Ou seja, e empunhar esta espada, ou seja, colocar ela em prática, que é a Torá, ou seja, em nome do Elohim, em nome do Deus, em nome do Salvador Ihudim, do Salvador judeu, em nome do Salvador israelita, em nome do Salvador hebraico, o nome do Salvador, que em seus dias só se falava 2 idiomas em Israel, na sua terra, na sua nação de origem natal, que era o que? O híbride, o hebraico e o aramaico, e foi em um dos quais o Malá, o mensageiro do Eterno, anunciou a sua irmã, a sua mãe Miriam, anunciou, né, a sua concepção, o seu nascimento e qual seria o seu nome, que seria o nome conforme o quê? Conforme o idioma, né, a língua, né, conforme, ou seja, o alfabeto, conforme, ou seja, o Eterno havia instituído, ou seja, desde Adão, na realidade, desde Adão é Sheva, conhecido como Sete, de Sheva, Enoa, conhecido como Enoque, de Enoque, Shem, onde vem o Semita, entendendo? Shem, e de Shem, ou seja, ali Abraham, e de Abraham a Isaac, a Jacob e a Israel. Essa é a Hereve, é a espada, né? E a espada é a Davar do Eterno, é a Torá do Eterno, entendendo? Cujo o nome dela, a Torá viva, é Yeshua HaMashiach,
o Salvador, Yeshua, a nossa salvação. Que tal espada, que tal Torá, que tal palavra, que tal nome, que tal cor, que tal poder, né? Tem a autoridade de penetrar até da divisão do Aruosh, do Raim, ou seja, do fôlego de vida que se move dentro de nós, seres humanos, bem, Adam, aleluia, aleluia. E na divisão do corpo, das células juntas, medulas de nós, Isho, Adam, seres humanos, em nome de Yeshua HaMashiach, ou seja, devemos deletar em nome de Yeshua HaMashiach. Se quisermos ter vitória, que se quisermos ter uma vida vitoriosa, se queremos dar a volta por cima, se queremos pisar na cabeça da serpente, Baruat Adonai, se quisermos sairmos da posição de tapete, Baruat Adonai, se quisermos sairmos da posição de derrotado, devemos então deletar toda e outra qualquer tipo de espada, lança, escudo, que não seja a Torá, que não seja Davar, a palavra do Eterno, que viva, Rai, ou seja, cujo nome é Yeshua HaMashiach, e começarmos o mais rápido possível no caminho da Teshuvá, ou seja, de retorno ao princípio, de retorno ao início, de retorno a Bereshit, de retorno aonde nós nunca deveríamos ter saído, que é a presença do Eterno, de Yah, o Yud-He, Vad-He Tzavaot, ou seja, o Senhor dos exércitos. Esse é o seu Kadosh, 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 santo, santo, santo nome. E Shalom Alekulam para todos. Meditem nesta Davar, nesta palavra, nessa Parashá, nessa mensagem. Dobre o seu joelho, ou em pé, ou sentado, ou deitado, não importa. O que importa é que você se desligue a sua conexão das coisas desse Olam, ou seja, desse mundo a qual nós vivemos, e se conecte ao Eterno, seja em pensamento, seja em palavras, ou seja em obras, e peça a Ele a direção, né? E para que Ele lhe ensine como você deva manusear essa herve, essa espada poderosa, que é a espada do Aruosh do Eterno, ou seja, do mover do Eterno, em que ele se faz presente no campo de batalha, para garantir e dar certeza de vitória. Aleph Men Shem Yeshua HaMashiach, ou seja, em nome de Yeshua, o ungido de Elohim, o Amém, Elohim Melehe Neamã, ou seja, Elohim é Deus, Elohim é Rei, Elohim é fiel. Baruata Adonai, Baruata Adonai, aleluia.